Olá, boa tarde, mais uma vez aqui com você, para nós estarmos narrando a história do nosso Mestre Jesus. Continuação desses últimos vídeos que nós temos assistido, contando as façanhas e os milagres, a história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico feliz por estar com você mais uma vez. Espero que seja mais uma tarde abençoada, onde nós possamos aprender um pouco mais das histórias desse Jesus tão querido, amado por muitos e também por muitos odiado, mas nós vamos levando a sua bandeira, a sua cruz até o fim, porque Ele nos resgatou naquela cruz, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu todo aparato que nós necessitamos para vivermos nesse mundo de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, de fé em fé. E para dar início, eu gostaria de estar louvando com um cântico, um corinho muito antigo, que diz assim: vencedores por Cristo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Vamos lá de novo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Mais uma vez. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que meu corpo cresça assim, a perfeição. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que meu corpo cresça assim, como a perfeição. Bom, para ensaio ficou até bom. Muito tempo também que eu não louvo essa canção. Essa canção aqui é de quando o meu avô trabalhava no engenho de cana-de-açúcar. Mas é uma canção que tem uma letra tremenda e de um grupo que merece todo como se diz assim, toda a homenagem para eles e para Deus com essa canção. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que meu corpo cresça assim, como a perfeição. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que meu corpo cresça assim, como a perfeição.
Agora nós vamos cantar em forma de oração. Não é fácil você expressar amor em meio ao ódio. Não. Tem uma outra canção que diz assim: ensina-me a amar quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a perdoar como a mim tens revelado o teu perdão. Ensina-me a aceitar tudo o que tens preparado para mim, confiando que tudo está em tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Nós iremos louvar essa canção agora em espírito de oração, como se estivéssemos orando e pedindo que Deus faça-nos fortes para vencermos o mal e pagarmos o mal com o bem e passarmos pelo mal em o nome de Jesus como vencedores. Vamos lá? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. De novo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio e perdão, para que meu corpo cresça assim, a perfeição. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio e perdão, para que meu corpo cresça assim, como a perfeição, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Amém. É a única forma de nós conseguirmos vencer. As nossas vontades, elas sempre nos levam ao revide, elas sempre nos levam a querer pagar com a mesma moeda. As nossas vontades é sempre não querer estar por baixo, não querer nos humilharmos, mas há uma recomendação de nosso Mestre em sua palavra, de que nós devemos considerar o nosso próximo como superior a nós mesmos. E se ele disse isso, é isso que devemos fazer. Se não conseguimos, ou seja, temos que continuar tentando ir em busca desse alvo, porque é só assim que nós vamos conseguir agradar a Deus, sermos mais felizes com o nosso próximo, conosco mesmo, e estarmos cobertos pelo sangue de Cristo, para que nós sejamos tão protegidos para que as setas de Satanás não venham nos atingir. Porque a Bíblia diz que a palavra, no grego, a palavra diabo significa diabolos, ou seja, acusador, difamador, caluniador e etc. Então, temos que nos livrar no mundo espiritual, no nosso dia a dia, na nossa vida, desse espírito acusador, que a nossa consciência, para que a nossa consciência viva e esteja em paz e tranquila, como Paulo recomendou a Timóteo, para que ele tivesse uma boa e tranquila consciência diante de Deus
e diante dos homens. Não adianta achar que nós vamos servir a Deus e tudo vai ser favorável a nós. Tudo vai concorrer para o nosso bem, nosso favor. Para o bem, sim, todas as coisas cooperam, mas nem tudo será favorável para a gente, porque a gente luta com um inimigo invisível, astuto e sagaz, como a serpente, que tenta de todas as maneiras nos devorar. Então, que o Pai nos ilumine para mais um momento nessa viagem com o nosso Mestre e nosso Salvador, o bebê humano, o divino bebê, o homem da cruz, o homem que ressuscitou dela, o homem que enviou o Espírito Santo para a terra, para estar conosco. E ele está aqui nesse exato momento para nos acompanhar em mais uma viagem que nós estaremos fazendo agora para aprendermos um pouco mais das suas histórias. Vamos comigo? Então aperte os cintos. Ontem nós vimos a respeito na sua missão, o seu caráter. Passamos pelo casamento, passamos com ele por uma pesca maravilhosa. E hoje, como eu comentei ontem, no último vídeo, nós iremos falar sobre um Jesus que é especialista em restaurar a esperança da nossa alma. E um homem aleijado, descido pelo telhado. Num dos meus vídeos passados, eu disse a respeito desse paralítico. Eu narrei um pouquinho assim da história, até que, não sei se você se lembra, quando os fariseus e os hipócritas, os escribas, eles ficaram enfurecidos, porque Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Eles não acreditavam e não queriam acreditar, e se acreditavam, negavam essa credibilidade de Jesus, de ser o Filho de Deus capaz de perdoar o pecado do ser humano e da humanidade. Vamos lá? Vamos viajar comigo? Aperte o cinto. O homem não podia andar, não conseguia ficar em pé. Seus membros estavam curvados e o seu corpo torcido. Um mundo que ia apenas até a cintura passava diante dele, enquanto ficava sentado e observava. Não importa se ele nasceu paralisado ou se ficou assim. O resultado final era o mesmo: dependência total dos outros. Alguém precisava lavar seu rosto e banhar seu corpo. Ele não podia assoar o nariz e nem fazer uma caminhada. Ele só corria dos seus sonhos. Quando olhavam para ele, as pessoas não viam o homem, viam um corpo que precisava de um milagre. Não foi isso que Jesus viu, mas era o que as pessoas viam. Nem sempre o que as pessoas veem em nós e olham, muitas vezes nos taxando, nos rotulando, nos desmerecendo, é a forma como o Senhor Jesus nos vê. E certamente era isto que os seus amigos viam. Assim fizeram aquilo que em qualquer um de nós faria
por um amigo. Tentaram conseguir alguma ajuda para ele. Você lembra no próximo vídeo como foi essa ajuda? 4 homens penduraram este homem, desceram ele, segurando nas pontas de um lençol e o introduziram pelo telhado aonde estava Jesus, anunciando, ensinando as verdades do seu Pai, do reino celestial. Então correu a notícia de que estava na cidade o carpinteiro que se tornara mestre, que se tornara milagreiro. Conforme a notícia se espalhou, as pessoas foram chegando, vieram de todo canto, e choupana de Israel. Vieram com os soldados, voltando da batalha, enfaixados, aleijados, cegos, velhos com o rosto enrugado e boca sem dentes, jovens com filhos surdos e coração partido, pais com filhos que não conseguiam falar, esposas com ventre infrutífero, ou seja, estéril. Parecia que o mundo fora até lá para ver se ele era real, justo ou as duas coisas. Para ver se era real, justo ou as duas coisas. Quando seus amigos chegaram ao local, a casa estava cheia. Pessoas ocupavam completamente as entradas. Crianças estavam sentadas nas janelas. Outros olhavam para cima de ombros. Como aquele pequeno grupo de amigos poderia atrair a atenção de Jesus? Precisavam fazer uma escolha. Entramos ou desistimos? Muitas vezes, se queremos obter de Cristo, do nosso Senhor Jesus, de Deus Pai, algo, um milagre, temos que fazer uma escolha. Ou entramos, como aqui estava difícil, a casa toda abarrotada de gente, ou fazemos alguma coisa ou desistimos. Desistir nunca é o caminho. Um deles teve uma ideia. Os 4 se reuniram em torno do paralítico e ouviram o plano para subir até o topo da casa, abrir o telhado e baixar o amigo usando as cintas. Era arriscado, eles poderiam cair, era perigoso, ele poderia cair. Era comum abrir o telhado da casa de outra pessoa, era antissocial, era inoportuno. Jesus estava ocupado, mas era a única chance de verem Jesus. Assim subiram ao telhado. Se olharmos para as dificuldades, para os obstáculos, para o que está transposto diante de nós, como barreiras, como limites, como coisas visíveis e impossíveis, nós nunca alcançaremos o perdão e nem o milagre que nós precisamos. Precisamos agir quando todos imaginam que não dá mais. Precisamos crer quando todos duvidam. Precisamos avançar quando todos já pararam. Precisamos insistir quando todos já desistiram. Porque o milagre sempre vem quando depositamos a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é trazer aquilo que é irreal, da dimensão da irrealidade. Pela fé, trazer para a realidade de já, como se já acontecesse. E esperar, crendo que isso já aconteceu, e esperar a concretização, mas dentro de você, ela já existe. O que você pede, você já alcançou.
Finalmente, alguém acreditou no que ele dizia. 4 homens tiveram suficiente esperança e o amor por seu amigo a ponto de se arriscar. A maca que desceu foi um sinal do alto. Alguém acreditava. Alguém estava disposto a arriscar-se, sofrer constrangimento e ofensa por apenas alguns momentos com o Galileu. Jesus foi tocando por aquela cena de fé. Ele foi tocado por aquela cena de fé. Os amigos querem que Jesus dê ao homem um novo corpo para que possa andar. E Jesus dá graça para que o homem possa viver. Ele ainda remove pedras. Vem comigo, aperte um pouquinho mais os cintos e vamos continuar a viagem. Jesus teve compaixão pelo doente, misericórdia para com o rebelde, coragem para enfrentar os desafios. Deus deseja que você também tenha. Um menino morto volta à vida. Duas multidões, uma entrando na cidade e outra saindo. Elas não poderiam ser mais diferentes. O grupo que chega está agitado, rindo e falando. Eles seguem Jesus. O grupo que sai da cidade é solene, uma massa de tristeza, hipnotizada pelo requiem da morte. Acima deles está a razão de seu pesar. Um corpo frio sobre uma maca vime. A mulher, no fim da procissão, é a mãe. Ela já havia seguido por aquele caminho antes. Parece que foi ontem que suportou o corpo do marido. Sepultou o corpo do marido. Seu filho seguira com ela naquela ocasião. Agora, caminha sozinha, isolada em sua tristeza. Ela é a vítima desse funeral. Os seguidores de Jesus param e dão passagem às sombras da procissão. O manto do luto silencia o riso dos discípulos. Ninguém fala. O que poderiam dizer? Eles sentem o mesmo desespero sentido pelos observadores de qualquer funeral. Algum dia isso acontecerá comigo. Ninguém intervém. O que poderiam fazer? A única opção é ficar ali e assistir a passagem dos pranteadores. Jesus, porém, sabe o que dizer e o que fazer. Quando vê a mãe, seu coração começa a se partir. Eu fico imaginando agora Jesus olhando para aquele funeral e olhando para aquela mãe. Nós temos os nossos sentimentos, nossas emoções, Mas Jesus, ele é a compaixão. Jesus é o amor. Jesus, ele é a bondade. Jesus, ele é todos os atributos visíveis e invisíveis. Ele era Deus, homem. E quando ele olha para aquela mãe levando seu filho para um funeral, ele tem tanta compaixão, mas ele sabia em quem ele cria, que era poderoso até para ressuscitar aquela criança. Eu acho que quando ele olhou para aquela mãe, ele já olhou aquela criança brincando de carrinho, brincando com os brinquedos daquela época, já sorrindo, abraçando a mãe, abraçando os seus familiares, os vizinhos.
Naquela cena, naquele lapso de segundo em que ele avista aquela mãe, ele já tem uma cena na sua mente, com certeza, da ressurreição daquela criança. Jesus, porém, sabe o que dizer e o que fazer. Quando ele vê aquela mãe, seu coração começa a se partir e os seus lábios começam a se apertar. Ele olha furiosamente para o anjo da morte que paira sobre o corpo do menino. Não desta vez, Satanás, este menino é meu. Que tremendo! Jesus, ele olha aquele funeral, ele olha a criança no caixão, ele olha as pessoas em pranto, chorando, lamentando, ele olha a mãe em pavor, em tristeza, em profundo lamento. Ele diz: desta vez não, eu cheguei. O menino é meu, você é dele, e dessa vez não vai ser dessa vez. Isso eu te digo em nome de Jesus, não vai ser dessa vez. Você já venceu, você vencerá sempre em nome de Jesus. Porque até as nossas derrotas aqui, tem uma canção que diz: no céu, quando você chegar e abrir notícias celestiais para ler, vai descobrir que as derrotas aqui foram consideradas vitórias pelos anjos e que do lado do seu nome no livro da vida está escrito a palavra campeão. Está escrito a palavra campeão. Vou repetir: no céu, quando você chegar e abrir notícias celestiais para ler, vai descobrir que as derrotas aqui foram consideradas vitórias pelos anjos e que do lado do seu nome no livro da vida está escrito a palavra campeão. Está escrito a palavra campeão. Não diz a Bíblia que somos mais do que vencedores? Somos mais do que bem-aventurados, somos mais do que felizes, porque temos dentro de nós uma vida que flui e é eterna e nunca se acaba, sempre se renova, e assim a nossa vida vai de fé em fé, de glória em glória, como a luz da aurora, até brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos lá? Naquele momento, a mãe passa diante dele, Jesus fala com ela: não chore. Ela para ele e olha para o rosto do estranho. Se ela não ficou chocada com a audácia dele, você pode apostar que algumas das testemunhas ficou. Não chorar? Não chorar? Que tipo de pedido é esse? Meu filho está morto. Está todo mundo aí comigo para sepultar meu filho. E vem ele e diz: não chores. Um pedido que somente Deus pode fazer. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez não seja só por essa pandemia. São tantos os outros motivos que nos afligem e que nos sufocam a ponto de nos fazer sentir que nós não vamos suportar, estamos quase a ponto de morrer. E você pode estar passando por um momento como esse. Mas somente Deus pode te fazer um pedido. Pare de chorar, não chore. É um pedido que só Ele pode fazer. E se Ele te falar, e se Ele te pedir, e se você entender que é sua voz, pare e se alegra, porque Ele tem ainda o melhor para você.
sempre terá. Jesus caminha na direção do esquife e o toca. Aqueles que o carregam interrompem sua marcha. Os pranteadores param de se lamentar. Enquanto Jesus olha para o menino, a multidão fica em silêncio. Jovem, disse ele, com voz bem calma, jovem, eu lhe digo, levanta e anda. Os vivos ficam inertes à medida que o morto volta à vida. Dedos enrijecidos se movimentam. Maçãs do rosto pálidas ganham cor. O homem morto se levanta. É cativante a descrição que Lucas, o evangelista, faz daquilo que aconteceu. Jesus o entregou à sua mãe. Lucas capítulo 7, verso 15. Como você se sentiria num momento como esse? O que você faria? Um estranho lhe diz para não chorar enquanto você olha para o seu filho morto. E aquele que se recusa a prantear no meio da tristeza paga para ver o blefe do diabo. Olha o que está dizendo aqui nesse texto desse escritor. Jesus paga para ver o blefe do diabo. O diabo, a Bíblia diz que ele tem poder. Sim. Mas ele não tem todo poder. Jesus disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Muitas situações o diabo faz com que você olhe e não veja o fim do túnel. Mas saiba que quem te chamou e está te chamando agora, ele já passou por esse fim do túnel, já atravessou o túnel mais de milhões e milhões de vezes para chegar e ter a capacidade, a força, o poder, a graça, a unção, a intrepidez e a ousadia de dizer para você, é um blefe do inimigo. Eu posso resolver sua situação. Jesus diz, eu posso fazer por você o que você não pode. Eu posso fazer por você o que o diabo está dizendo que você não vai conseguir. Eu posso chegar com você aonde você acha que já